Família Manaim, a graça e a paz, muito bom dia. Mais um vídeo da série Maná Diário. E se esse conteúdo e se os nossos conteúdos têm tocado o seu coração, têm sido relevante para a sua vida, para a sua família, eu peço muito gentilmente que você curta, que você comente e principalmente que você compartilhe. Se a cada dia você compartilhar um vídeo, quer seja um maná, uma pregação, para uma pessoa, você está semeando o Evangelho de Cristo, mesmo que digitalmente. E tenha certeza, a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela bate e ela gera impacto nas vidas de cada um de quem as recebe. Tivemos 6 vídeos e se você não assistiu, sugiro que você assista para entender um pouco do modo que nós refletimos, pegando sim exemplos bíblicos, orações reais feitas por homens e mulheres reais, a um Deus real, e esses homens e mulheres nos deixaram ensinamentos. Tivemos exemplo de Ana, nos ensinando a orar com um clamor, com um coração contrito, que clama, pede, que suplica ao Senhor. Tivemos o exemplo do rei Davi, com oração de gratidão e exaltação ao Senhor. Exemplo de Ezequias, um homem que se posicionou como um guerreiro em oração de guerra contra afrontas recebidas ao Deus Santo. Tivemos o exemplo de Esdras, trazendo orações de arrependimento, onde um homem se rasga diante do Senhor e todo um povo se arrepende juntamente com ele, chora e clama. E também tivemos o último exemplo do nosso Mestre Jesus Cristo, trazendo um exemplo de uma oração pelo próximo, uma oração altruísta, uma oração não centrada em si. E no primeiro vídeo, lá na introdução, nós tivemos um embasamento sobre a importância, sim, de orarmos, que a nossa oração ela tem que ser de coração, não uma oração performática, não uma oração exposta aos demais, mas uma oração de um coração rasgado, de um coração que se derrama ao Pai em secreto, e esse Pai que está no secreto, Ele ouve, recompensa, mesmo sabendo das nossas necessidades, muito mesmo antes de proferirmos. Mas o Senhor é um Deus relacional. Certa vez, alguém já me perguntou, mas por que se eu preciso orar, se o Senhor sabe tudo que está no meu coração e no meu pensamento, antes mesmo da palavra não me chegou à boca, Ele já sabe. Mas o Senhor, Ele não é um Deus apenas de resolver os nossos problemas. A oração é uma forma de relacionamento. E na oração nós dialogamos com esse Deus, conversamos com esse Deus através da sua palavra, nós ouvimos esse Deus. E nesse último vídeo, meu amado irmão, é um vídeo onde nós vamos fechar, concluir, refletir sobre o que nós falamos até aqui. A primeira reflexão é que nós temos diversos tipos de orações, que nós temos que ter um repertório de oração. A nossa oração ela não deve ser apenas uma oração de pedir, me dar, eu quero. Isso talvez seja necessário no início de uma caminhada cristã, onde estamos amadurecendo, onde chegamos ao Senhor por uma necessidade real e o Senhor nos atende, mas nós devemos transpassar isso a ter oração de gratidão, ter sim oração de guerra, oração de arrependimento, oração pelo próximo. Nós temos que ter um repertório. Aprendemos também que a oração é um pilar da vida do crente, é uma disciplina necessária para ter uma vida saudável. Eu não conheço pessoas que caminham saudavelmente no Evangelho, que tem um bom testemunho, que caminha em maturidade, que não ora. Um crente que não ora é um crente raquítico espiritual. Da mesma forma que um crente que não lê a palavra é um crente raquítico espiritual. Isso é fato. O Senhor nos deixou essas disciplinas para que nós possamos nutrir o nosso corpo. E algumas pessoas já chegaram para mim, mas eu não sei orar. Mas você sabe falar? Se você sabe falar, se você sabe pensar, você sabe sim orar. Talvez o que exista nesse contexto é uma preocupação de performance. Eu não sei orar em público porque eu tenho medo de uma pessoa julgar a minha oração, que a minha oração não foi bem colocada, eu não trouxe versículos, eu não estruturei muito bem. Mas o Senhor, Ele mesmo,
ele confrontou a oração performática dos fariseus. Pode ter certeza que deveria ser uma oração estruturada, linda, azeitada, organizada, mas o Senhor mesmo falou que esse povo me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então a oração ela tem que ser uma oração focada, de um coração entregue, rasgado diante do Senhor. E o próprio Senhor ele nos deixou um ensinamento que está em Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 26. Diz assim a sagrada palavra do Senhor. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Mais um alento, a palavra de Deus é muito clara, nós nem sabemos orar. Se fosse depender da nossa performance, se fosse depender da nossa estruturação, mas a palavra de Deus diz, o Espírito Santo que está conosco, ele nos conduz, ele intercede por nós, ele nos conecta com o Pai. Então nós temos que ter cuidado para não ter essa oração performática. E nesse último vídeo, que é um vídeo de conclusão, eu queria deixar algumas dicas práticas sobre a oração. Não é uma receita do bolo, isso é pessoal, cada um tem a sua forma de conduzir. São coisas que eu aprendi ao longo dessa minha caminhada, coisas que eu aplico, coisas que pessoas, mentores me ensinaram, coisas que o próprio Senhor me direcionou e eu compartilho com você como boas práticas, como aprendizados de uma vida de oração. A primeira dela é que oração ela é uma disciplina e ela tem que se tornar um hábito da nossa vida. Como tudo que nós temos que buscar em disciplina, ele se dá por esforço intencional, por constância, e isso se torna um hábito. E quando se torna um hábito, o nosso próprio cérebro, ele entende isso e começa a funcionar de uma forma mais tranquila e fluida. Então, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, nós temos que desenvolver intencionalmente essa disciplina de oração. Um outro ponto também é que, em geral, uma melhor prática de oração, óbvio que a palavra de Deus fala que nós temos que orar sem cessar, etc. Isso é muito importante, mas é importante também você separar um momento do seu dia, e a minha sugestão é que seja pela manhã, ao acordar, porque a loucura do dia, a agenda, as cobranças, o inesperado, ele não vai lhe confrontar, não vai desorganizar, e que, se possível, essa oração ela seja de manhã, que você alimente o seu corpo espiritualmente em oração e com a palavra já pela manhã. Isso é algo muito, muito, muito importante. Um outro ensinamento é não se preocupe com o tempo. Muitas pessoas, mas quanto tempo eu tenho que orar? Comece. 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. E pode ter certeza que no desenvolver dessa disciplina, vai ter momentos que você vai perder o tempo na oração. Isso é muito, muito importante, isso é muito interessante. Uma outra questão é, tenha o hábito de orar de joelhos. A oração de joelhos é muito importante na vida do crente. Mas a não ser que você tenha uma incapacidade física, etc. Mas ao longo do tempo, a oração de joelhos, prostrada diante do Senhor, tem se perdido. Que você tenha em algum momento do seu dia, um momento onde você se curva em oração, em sujeição, em rendição ao nosso Senhor. Se possível, estabeleça grades de oração por tema, para que você fuja da necessidade do nosso coração enganoso, que é orar pelas nossas próprias vontades. Naturalmente, se nós não nos organizarmos, a oração egoísta ela vai brotar. E nós podemos sim estabelecer um momento do nosso dia de oração ou alguma data entre os dias da semana para orar pelas nossas petições, pelas nossas famílias, mas que você estabeleça ou ao longo da sua oração diária momentos, ou que no seu repertório de oração semanal, alguns dias você ore pelo próximo, você ore, tenha um momento de gratidão pelo Senhor, você tenha um momento de arrependimento, você ore pela comunidade, por não salvos, e que o Senhor lhe guie em um repertório de oração mais variado para que você fuja dessa oração
exclusivista, dessa oração egoísta. Estabeleça um tempo para ouvir Deus, que oração é falar, você fala, você clama, se derrama, mas que você, ao final da oração, você tem um pequeno momento de solitude, de silenciar para que o Espírito Santo muitas vezes lhe nutra, lhe traga sensibilidade, reorganize o que ele precisa reorganizar, que ele fale, né? Que muitas vezes eu falo e Deus não responde, mas Deus, eu queria responder, mas você já saiu da minha presença rapidamente. Nutra a sua oração com a sua palavra de Deus. Se você tem um hábito de ler a Bíblia, de fazer o seu devocional diário, extraia o que de forma prática o Senhor falou com você, aquele ensinamento, falou, Senhor, faz isso na minha vida, transforma isso, me orienta nisso, me ajuda a fazer como esse homem, como essa mulher de Deus fez. Se você ora, também sugiro que você leia e ore os Salmos. Se você está um dia sem saber o que orar, existem lindas orações nos Salmos e que nós possamos aprender a orar os Salmos, que a palavra de Deus nutra as nossas orações. Se você ora em línguas, que você tenha também oportunidades em momentos onde você ore em línguas, que ali é o Espírito com o próprio Espírito lhe nutrindo em questões espirituais. E que você, meu amado irmão, por fim, o resumo de tudo isso, ore. Ore, 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 ore. Por você, para a sua família, pelo próximo, com gratidão, com arrependimento, em guerra. Mas que a oração, ela seja um instrumento, um norte sólido na nossa vida, um pilar estruturado, um pilar inabalável da nossa vida. Porque só assim caminharemos em maturidade, em crescimento e no desenvolvimento da nossa salvação. Chegamos ao fim dessa jornada, e se essa série sobre oração tocou a sua vida de alguma forma, peço que você deixe aqui nos comentários, a gente lê, interage. E se você tem algum pedido de oração, que você coloque aqui também, a nossa equipe de intercessão, sempre ora por todos eles, não tenha dúvida. E para não ser diferente, queria encerrar essa nossa série sobre oração, orando. Senhor, meu Deus e Pai, te louvamos pela tua benevolência, pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque a oração é um meio que o Senhor nos deixou para nos relacionarmos contigo, aprendermos mais de ti, expor o nosso coração. E obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que se relaciona com os teus servos e filhos. Que em nome de Jesus, Pai, a oração seja um pilar da nossa fé. Que eu estendo, Senhor Deus amado, a minha oração por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão recebendo esse vídeo. Acende, Senhor Deus amado, a chama da oração. Que nós tenhamos muito menos, Deus. Orem por mim e nós possamos orar mais pelos próximos. Que em nome de Jesus a oração, Senhor Deus amado, seja uma sede. Nos dá, Senhor Deus amado, disciplina. Nos dá, Senhor Deus amado, constância. Quebra, Senhor Deus amado, quebra em nome de Jesus o sono, a fraqueza, o desânimo, Pai, e que em nome de Jesus a oração, Pai, seja algo que nos fortaleça em Ti, Pai. Precisamos da oração como um pilar, Pai. Esse é o meu clamor, Que o Senhor te abençoe e te guarde, que lhe resplandeça a sua luz sobre ti e te dê a paz. Um excelente dia. Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.